boa noite galera. Márcio Carbonel na área. Fazer aí mais um videozinho hoje de fechamento. Vamos ver então como é que foi o nosso índice aí. Bom, meu operacional é baseado em SMC, Smart Money Concept, tá? Eu vou fazer aí uma passada, um fechamento em cima do dia de hoje para ver as principais oportunidades que a gente teve aqui no índice, tá? Então, o nosso índice, o que a gente tinha aqui? Nós tínhamos uma quebra de estrutura, tá? Do dia anterior, que é esse boss. Então logo aconteceu esse rompimento. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos o boss, essa quebra, né, de estrutura, e o nosso índice já abriu em gap de baixa. E abrindo em gap de baixo, o que ele deu para nós aqui? Ele fez para nós aqui um choke, uma troca de característica, tá? Ou seja, fazendo o choke, ele já dá uma indicação de que vai tentar descer, vai tentar ir para o lado contrário que ele vinha fazendo, tá? Vendo uma acumulaçãozinha, fez um rompimento, indicando que, criando uma expectativa, né, de dar continuidade a essa alta, mas acabou fazendo essa troca de característica e vindo para o lado contrário, tá? E para o dia de hoje, o que nós tivemos aqui? A gente abriu com esse spinning top aqui, tá? Esse spinning topzinho aqui. Então logo ele fez um inside bar e depois ele já vem com esse candle de baixa, tá? Dois candles de baixa. Então quando ele perde essa mínima aqui, ó, o que ele dá para nós? O que ele diz para nós? Ele fez uma quebra de estrutura para baixo, tá? Fazendo essa quebra de estrutura para baixo, ele me dá um boss, tá? Me dando um boss, ele me gera uma zona de oferta, que seria este cara aqui, tá? Este carinha aqui, na zona de 15, tá? Fez a quebra de estrutura, retornou na zona de oferta. Retornando na zona de oferta, o que a gente vai fazer? A gente vai para o nosso gráfico de execução, gráfico de 1 minuto. E procurar as principais oportunidades, certo? Então, tem a quebra de estrutura. Tendo uma quebra de estrutura, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma Fibo. Vou pegar uma Fibo e vou observar até onde esse cara vai, tá? Acima de 50%, tá? Acima da região de 50%, eu vou marcar as minhas zonas de oferta. Por que acima de 50%? Porque acima da zona Premium Discount, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho esta zona aqui para ser marcada pelo 1 minuto, certo? O que mais que nós temos aqui? Marcando a zona Premium Discount. Já tenho a minha zona de possível entrada no trade, certo? O índice deixou liquidez aqui. Deixou dois topos próximos, tá? Então isso gera liquidez, é uma indução para levar o preço até a minha zona de oferta, onde ficaria a minha entrada aqui. No toque da região, tá?
um toque dessa região, stop acima, alvos no fundo. Bom, quem não entra no toque da região, o que aguarda? Aguarda um rompimento, tá? Que tipo de rompimento? Um rompimento de corpo. Esse cara assim, como esse aqui, tá? Percebe que ele não rompe, não rompe, não rompe, não rompe. Aqui, nesse candle e nesse, ele rompe para baixo, certo? Com o corpo. Então, a minha entrada também poderia se dar aqui, tá? Ou aqui, certo? E aí nós temos o nosso trade, nosso primeiro trade do dia aqui. Alvo pode ser 3 para 1, ou a gente pode projetar esse range para baixo, tá? E buscar os possíveis alvos do índice, tá? E tem o primeiro alvo, o segundo alvo, alvo de 100% e alvo de 161.8. Outra forma de levar esse trade é pelos 5 minutos, tá? Entrou no trade, entrou na operação, sai do minuto, vai para o gráfico de 5 minutos, tá? Entrou na operação, vai para o gráfico de 5 minutos e leva ele barra barra. Como que funciona esse barra barra? Cada vez que houver um rompimento de corpo, eu vou mover o meu stop. Rompeu, rompeu, o meu stop está aqui. Quando houver o rompimento dessa mínima ou do candle prévio que não rompeu, eu vou mover o stop. Rompeu, eu movo o meu stop. Aqui não rompe, aqui rompe para cima, está fazendo um pullback, eu tenho que aguardar o terceiro rompimento. Esse rompe para baixo. Rompeu, eu levo o meu stop. Rompeu, eu levo o meu stop. Rompeu, eu levo o meu stop. Aqui rompeu para cima, eu tenho que aguardar para ver se ele vai romper. Rompeu mais um, o terceiro rompeu para baixo. Stop. Rompeu para baixo. Stop. Rompeu para baixo. Stop. Tá? Rompeu para baixo. Aqui não rompe. Aqui rompeu 3 candles para cima, eu sairia do trade, tá? Esse trade aí daria uma boa pontuação. Vamos ver outras possíveis entradas aqui, tá? Aqui, galera, o que acontece, tá? Vou tirar aqui só. Cada vez que ele faz uma quebra de estrutura, ele me gera um boss, tá? Então aqui eu tenho uma nova quebra. Se eu tenho uma nova quebra, eu vou puxar a minha Premium Scout, tá? Em 50%. Eu vou marcar as minhas zonas. Posso marcar esse cara aqui no 50%. O índice respeita muito essa retração, tá? Então, aqui eu teria uma possível entrada. Uma possível entrada de venda, tá? Ó, o stop acima, entrada, alvo, pode ser de 3 para 1, tá? 3 vezes o meu risco. Então aqui eu teria 540 pontos de trade, tá? Toda vez que ele quebra uma estrutura, ele vai me gerar uma zona. Quebrou a estrutura, eu vou puxar a Premium Scout. Eu posso puxar desse aqui, certo? Ó, em 50%, acima de 50%, o que eu tenho é este cara aqui. Mas perceba que aqui eu tenho um imbalance, ó. Então, eu marco toda a região. E aqui se daria uma nova entrada, tá? Alvo 3 para 1, certo?
Depois o índice dá essa pernada para baixo e aqui ele faz uma acumulação, né? Montando liquidez. Isso é liquidez, tá? Então, quando monta a liquidez, a gente marca, tá, o fundo e acompanha o topo, certo? O que eu tenho aqui para marcar de possível zona de oferta acima de 50%, eu tenho esse pavio aqui, tá? Acima de 50% eu tenho esse pavio, ele montou liquidez, foi lá, bateu na minha zona de oferta e despencou. Posso fazer o que? Alvo de 3 para 1. Aqui eu tenho 70 pontos de stop e meu alvo aqui daria de deveria ser até o fundo, né? 350 pontos. Até o fundo tá bom. Pois o que mais que eu tenho aqui, tá, gente? Por que que reverte? Eu tenho que acompanhar sempre o gráfico de 15 minutos para saber o que está acontecendo. O gráfico de 15 minutos é o nosso norteador, tá? O que que eu tenho aqui no 15 minutos? Eu tenho um último fundo rompido, que seria o meu boss, tá? Então logo o índice vem e faz um choke. O que que é o choke? Uma troca de característica. Choke, certo? Fez o choke, ele me gera uma zona, tá? Ao mesmo tempo que ele me gera uma zona, eu tenho que puxar uma fibra aqui de cima até o fundo para ver até onde esse cara vai. O que que eu tenho acima de 50% aqui? Eu tenho esse pavio, ó, tem esse paviozão aí. Posso marcar o pullback escondido aqui também, tá? Também me serve, certo? Eu tenho esse cara aqui, tá? O índice aqui, o que que ele faz? Ele faz um choke, gera uma zona, ó, gera uma zona, tá? Vamos para o nosso gráfico de execução. O que que eu tenho aqui? Ó, um minuto, tá? Eu tenho o boss do 15. Pelo 1 minuto aqui eu tenho um falso rompimento, tá? Um choke, o choke, certo? Então logo eu tenho aqui em cima um flip. O que que seria o flip? Para quem não sabe, ó, o flip é ele bate numa zona de oferta, retoma e rompe. Isso me gera o que? Um flip, uma zona abaixo, tá? Essa zona aqui. Perceba que o gráfico segura no flip, tá? Segurou, não perdeu ele na zona, tá? Faz uma acumulaçãozinha aqui, não rompe topo, não rompe fundo, deixa bastante pavio aqui, cria bastante liquidez. Para que essa liquidez aqui? Para futuramente depois ele voltar a descer, certo? Como que eu identifico aqui para que lado esse gráfico vai? Como? Eu preciso ter um rompimento, tá? Preciso aqui que ele faz um topo, fundo, topo, não rompe, fundo. Só que esse fundo é mais alto que esse já. Aí ele faz um topinho aqui e uma quebra. Aqui
ele quebrou uma estrutura interna. Por que quebrou a estrutura? Porque tem um rompimento com candle de corpo aqui, tá? Rompeu com o corpo, gerou uma demanda, tá? Que demanda que ele me gerou? Essa, certo? Me gerou essa demanda aqui, uma possível entrada. Ah, eu não quero entrar no toque, aguarda mais um rompimento de corpo. Ó, topo. Esse cara aqui é rompido com o corpo, tá? Rompeu com o corpo, gera mais uma demanda. Esse cara vem, mitiga a demanda e desce, tá? Desce não, sobe, desculpa. E sobe. Como seria a minha entrada aqui? Aqui. O meu stop pode ficar até aqui embaixo, 100 pontos, é tranquilo. Alvo de 3 para 1, daria aqui 350 pontos, ou a gente projeta o range para cima, alvo de 100%, terceiro alvo lá em cima, ou a gente vai com esse trade até a zona de oferta, tá? O índice vai, bate na zona de oferta, retorna. No que ele retorna, a gente aguarda para ver qual é o próximo movimento, tá? Bateu na zona de oferta, já é uma zona de venda, então eu preciso estar acompanhando o que está acontecendo, tá? Para ele fazer um retorno, ele tem que me fazer um choke, que é uma troca de característica. Bateu no topo, eu tenho um boss. O que me caracteriza aqui também? Um fecha fora, fecha dentro. Para quem não conhece, lá na sala, os alunos lá estão craque nisso aí, tá? O que mais que eu tenho aqui também? Eu tenho uma zona de oferta de 1 minuto aqui, ó, um refinamento, tá? Então, poderia pegar esse trade aqui, se eu quisesse, poderia. Como? Bateu na zona do 1, uma zona de oferta, eu tenho esse topo, eu aguardo o fecha fora, fecha dentro. O que seria o fecha fora, fecha dentro? Então, um candle que fecha fora e o outro que fecha dentro, tá? Respondeu a zona de oferta do 1 minuto, fechou fora, fechou dentro, eu vendo. Como que eu vendo? Vendendo, venda. Stop acima, entrada abaixo desse corpo que fechou fora, alvo 3 para 1, tá? Aqui na zona de demanda. Depois ele bate na zona de demanda do 15, né? Fazendo a mesma coisa. Bate na zona de demanda do 15, subiu. Aqui eu tenho o meu choke, que é a minha troca de característica, certo? Minha troca de característica, eu puxo a minha Premium Scout, certo? Acima de 50%, o que eu tenho? Eu tenho esse cara aqui para responder. Ele vai lá na minha zona de oferta e me dá uma venda. Alvo pode ser de 3 para 1 ou o fundo, tá? O fundo da consolidação aqui. Então, nós teríamos aí mais 400 pontos de trade, tá? Depois eu tenho de novo um rompimento, mais um boss. A tendência do índice era baixista, tá? Nós vimos uma tendência de queda, certo? Ele faz mais um boss e retoma lá no extremo, certo? Retomando no extremo,
Acima de 50% eu tenho esse cara aqui, mas ele não respeitou, tá? Ele não respeitou, ele passou direto, um candle de força, eu não entraria nesse trade, eu aguardaria, certo? Ele foi lá, retomou, fez um topo mais alto, subiu de novo e não rompeu, tá? Não rompeu, deixando aqui para mim liquidez, tá? Liquidez. Ou seja, como que eu pegaria esse trade aqui? Ele marca o topo, aqui ele fez um fundinho, certo? Rompeu e voltou para mitigar a oferta que ele mesmo criou, para ganhar impulsão e descer. Então aqui seria a possível entrada. O stop 115 pontos, o alvo pode ser 3 vezes o meu risco, tá? Daria 355 pontos, tá? Ou pode pegar o fundinho aqui, certo? Depois aqui o que eu tenho é um teste de fundo, tá? Onde possivelmente eu tenho uma zona de demanda. Deixa eu ver aqui. Tem um imbalance de 1 hora, que é esse cara aqui, tá? Esse é um imbalance. Outro por 1 minuto. Ele bate dentro da região do imbalance, tenta romper o fundo aqui. Esse fundo tenta ser rompido, não é rompido. Ele faz um fecha fora, fecha dentro aqui, tá? Daria entrada aqui, no fecha fora, fecha dentro, certo? Como eu botaria uma entrada aqui em cima do spinning top. Aqui, tá? Entrada aqui, com stop abaixo do spinning top, o alvo lá no topo. O que que tem aqui de intrigante para nós? Essa liquidez, que a hora que ele pegasse, ele ia buscar algo mais acima, tá? Então eu poderia ficar de olho nesse trade, mas 3-1 já tá ótimo. Então ele vem, rompe, me dá um boss, certo? Volta, não chega a corrigir 50%, tá? E volta a subir. O que que eu tenho aqui em consideração, tá? Fundo, topo, fundo, faz um choke de continuação. Ó, fundo, topo, choke de continuação, subiu, certo? Corrigiu, quebrou a estrutura, eu fico observando, quebrou a estrutura, subiu, vou puxar a fibra daqui até lá, até 50%, certo? Que eu tenho abaixo de 50% aqui, ele vem mitigar. Ele mitiga esse imbalance aqui, essa ineficiência do preço. O que eu poderia fazer aqui, se eu estivesse observando esse trade, era marcar esse fundo, tá? Marcou o fundo, ele mitigou o imbalance, deixou um candle de rejeição no rompimento de corpo, tá? Se eu fosse entrar nesse trade, entraria aqui, tá? E aí depois o mercado já estava acabando, e aqui também já era quase 5 horas, não valia mais a pena entrar no trade, tá? Então, para quem opera Smart Money e SMC, essas seriam as oportunidades aí do nosso querido fanfarrão índice, tá bom, galera? Quem quiser saber mais, a gente tem a nossa sala, todos os dias a gente faz revisão pela manhã, pré-mercado e a sala até meio-dia, tá bom?
Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.